Olá, meus queridos, graça e paz a todos. Sou Geilson Gomes e esse é o canal Graça em Espírito. Passando aqui hoje para mais uma mensagem aqui no canal, quero aqui agradecer todos vocês inscritos aqui no canal, muito obrigado, sejam todos bem-vindos, um abraço a todos. Eu peço a vocês que não conhecem esse trabalho ainda, assim que vocês encontrar os meus vídeos aí pelo YouTube, peço que assista do início ao final para entender a mensagem, entendendo e gostando. Se inscreva no canal, ative o sininho na posição todas e deixe seu like, é muito importante para o nosso trabalho. Esse canal precisa alcançar o maior número de pessoas possível, porque a ideia desse canal é um estudo bíblico simples, mas com objetivo. Porque a gente vem lá do sistema religioso, ficamos lá durante 15 anos, e Deus ali nos mostrou a graça e revelou as técnicas da religião que eles usam para prender as pessoas, e eles ensinam ali os seus fiéis ali fora do que ensina a Bíblia. Hoje nós vivemos numa época já da obra consumada, então não precisa mais viver aqueles rudimentos, aquelas coisas da lei, né, que eles usam lá. E tem uma série de coisas que a religião ensina que não condiz a verdade que está na Bíblia. Então por isso a gente criou esse canal e a gente desenvolve aqui um trabalho e contamos aí com o maior número de pessoas possível inscritas no nosso canal para nós desenvolver esse trabalho. Existe uma frase que eu gosto muito, eu não conheço o autor, né, mas a frase diz assim: eu não tenho obrigação de consertar nada, mas tenho a obrigação de denunciar tudo que há de errado. Então, nesse pensamento que eu levo as minhas mensagens, né? E peço a vocês que assistam, divulguem, falem com as pessoas, porque aqui é um canal de estudo, aqui a gente não usa profecias, a gente não tem esse negócio de profetadas, né? Porque essas coisas era para os hebreus, né, do passado, para os judeus que viveu em época de período de lei. Então hoje a gente vive numa época da graça, é totalmente diferente. Quando a gente vai para a Bíblia, que a gente vai estudar, que a gente conhece a graça, a gente vê que não condiz com a verdade. Existe no meio do sistema religioso, da religião, eles perguntam: você é crente? Você é de qual igreja? Aí você fala: não, eu vivo a graça, eu sou templo do Espírito Santo, né? Porque diz a Bíblia que nós somos templo do Espírito Santo, que Deus não habita mais no templo feito por mãos de homens. Mas eles usam que se você não está na igreja, se você não estiver na igreja, você está fora da religião, você está fora da presença de Deus. Então, se você estiver fora da religião, você está fora da presença de Deus, segundo eles. Aí eles falam: volta para Jesus, volta para Deus. Mas o que a Bíblia diz sobre isso? Então, o estudo de hoje é sobre esse assunto. Então, vamos ver o que o rei Davi diz sobre esse assunto no Salmo 139. Vamos estudar do versículo 1 até o versículo 13. E a gente vamos trazer outros assuntos também durante o estudo, mas é o mesmo tema. O rei Davi disse assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu sentar, o meu levantar, de longe entendes os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. Conheces todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha língua, eis que o Senhor tudo conhece. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, elevado não o posso atingir. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua presença? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que
tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, ainda ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. Se eu disser, oculte minhas trevas, torne-se em noite a luz que me circunda, nem ainda as trevas são escuras para ti. Mas a noite resplandece como o dia, as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois tu formaste os meus rins, entristeceste-me no ventre de minha mãe. Então eu estudei Salmo 139, versículo 1, versículo 13. Veja que o salmista aqui ele fez em forma de música. Naquela época dele, ele já sabia a onisciência, a onipresença de Deus o tempo todo. E aqui ele não diz que para estar na presença de Deus era preciso ir para a igreja, para um templo religioso. Não, ele diz que se ele tomasse as asas da alva e subir ante o céu, lá Deus está. Mas se ele descesse ante o Seol, que é a sepultura, ante ali a mão de Deus, né, alcançava ele. E se o dia se tornasse noite, para Deus era a mesma coisa. Então, aqui ele está vendo a onisciência de Deus o tempo todo. O rei Davi, nessa época, não tinha a tecnologia, o conhecimento que tem hoje, né? A gente tem vários veículos aí, né? Pode fazer pesquisa. Então, o que diz a religião que está na presença de Deus é estar na igreja. Por aqui a gente vê que Deus é onisciente em qualquer lugar o tempo todo. Então, por aqui a gente vê que eles estão ensinando coisas que não condizem com a Bíblia. Esse negócio de volta à presença de Deus, você está afastado da presença do Senhor, é mais uma conversa, é mais uma falácia que não condiz com a verdade. A gente vamos também ver aqui Isaías 66, a gente vamos estudar do versículo 1 e 2. O que Deus diz através da boca do profeta? Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra as cábulas dos meus pés. Que casa me edificareis vós? Qual lugar seria do meu descanso? A minha mão fez todas as coisas e assim todas elas vieram a existir, diz o Senhor. Mas eis que, para quem olharei? Para o humilde e o contrito de espírito que treme da minha palavra. Então, Deus disse, olha, o céu é o meu trono, ou seja, estou sentado no céu, mas os meus pés estão na terra, que é o estrato, o escábulo dos meus pés, ele está firmado na terra. Minha mão criou todas essas coisas, então Deus está falando, olha, eu estou o tempo todo na terra. Eu criei tudo. Eu não preciso de uma casa, pois se minha mão fez todas essas coisas que existem aí no mundo, que casa me edifica se tudo é meu, disse Deus na boca do profeta. Então, mais uma vez, a religião está ensinando fora, né, da Bíblia. Porque eles dizem que volta para a presença do Senhor. Você está desviado, você está afastado da presença do Senhor. Então, mais uma vez, a Bíblia diz que não é verdade, porque Deus é dono de tudo. E Deus criou tudo, todas as coisas que Deus criou, inclusive você e eu, tudo que está aqui, criado por Deus, é para atender a vontade de Deus, é para fazer a vontade dele. Ele criou para ele, do jeito dele, entende? Não há uma maneira de nós pensar, de nós mudar, de nós querer fazer para alcançar a salvação do nosso jeito. Porque Deus, Ele diz, né, que Ele criou, foi Ele que fez, é dele, que não precisa de casa, Ele criou tudo, não há lugar para repouso dele. Então, a religião não condiz com a verdade. Muitas vezes eu observo que o meu canal, as pessoas, né, assistem pouco, porque muitas pessoas não gostam de estudo, muitas pessoas não gostam de ouvir a verdade. Mas qual é a verdade? A verdade que a gente está mostrando é a verdade da Bíblia. Está escrito na Bíblia. Você que está aí aprisionado numa igreja dessa,
peço a você que faça comparação na sua Bíblia, que faça comparação, estuda, assiste os vídeos dos irmãos que pregam e ensinam a graça, que está mostrando que a religião não está com a verdade. Vamos ver o que diz Deus na boca do profeta Jeremias, no capítulo 18, né? Jeremias capítulo 18. Vamos estudar do versículo 1 até o versículo 6. Aqui ele manda, né? Ele manda Jeremias. Vamos ver o que ele diz. A palavra que veio do Senhor a Jeremias dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Jeremias: desci, pois, à casa do oleiro, e eis que ele estava ocupado com a sua obra sobre as rodas. Então Deus manda Jeremias levantar e ir até a casa do oleiro. E lá ele percebe, Jeremias foi e percebe que o oleiro estava ocupado com barro ali, fazendo ali os seus deveres ali nas rodas. Versículo 4. Como o vaso que ele fazia de barro se estragou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme pareceu bem aos seus olhos a fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não podereis eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Então, meus queridos, aqui a gente vê uma força da religião para mostrar que ele está fazendo um sacrifício grande, eles estão fazendo aquelas coisas ali para levar você à salvação. Mas veja que Deus disse a Jeremias: vai lá na casa do oleiro. E ele foi. Quando ele chega lá, Deus fala: vê aí o que ele está fazendo. E Jeremias percebe que ali aquele vaso não estava dando certo. E o oleiro desmancha, faz outro vaso. E ali Deus veio e fala: olha, fala com os filhos de Israel que eu faço com eles a mesma coisa que o oleiro faz com esse barro. Porque Deus é o oleiro e a massa humana é o barro. Deus faz todos do jeito dele para obedecer e fazer a vontade dele. Então não existe esse negócio de eu vou ser salvo porque eu quero, eu vou ser salvo porque eu acho que eu preciso ser salvo, ou alguém não está salvo, alguém está fora da presença de Deus. Não, todos que estão aqui na terra, meus queridos, está cumprindo a vontade de Deus, está cumprindo a sua missão aqui na terra, porque os salvos que Deus escolheu chama-se eleitos, né? Desde antes da fundação do mundo. Para você que tem mais um conhecimento da Bíblia, você vai saber o que é o eleitos, que Deus já elegeu aquelas pessoas, que há várias pessoas na terra, sim, mas uns, ao nosso modo de ver, está fazendo as coisas certas, ao nosso modo de ver, outros está fazendo as coisas erradas da vida, mas não cabe a nós julgar se ele está certo ou se é errado, porque cada um de nós, quem permitiu estar aqui foi Deus. O salmista diz lá no Salmo 139: desde quando entretecesse no ventre da minha mãe. Então todos que estão aqui na terra foi Deus que permitiu eles gerar no ventre da mãe e ter a sua vida aqui na terra. Então, do mesmo jeito que o oleiro fez com o barro, Deus faz com a nação humana. Todos que estão aqui estão cumprindo a vontade de Deus. Porém, por causa do ensinamento da religião, a gente começa a taxar as pessoas. Olha, aquela pessoa não está indo com a verdade, aquela outra pessoa não está fazendo a vontade de Deus. Eu estou na casa do Senhor, eu estou fazendo a vontade de Deus, mas isso é uma maneira de pensar. Isso não é o que diz a Bíblia. Estamos estudando, estamos vendo que todos que estão aqui estão na presença de Deus, porque Deus é onisciente e onipresente.
E ele mostra, quando alguém questiona ele mostra, ele manda o profeta ir lá ver com os olhos o que o oleiro fazia, para ele dizer: eu faço com vocês a mesma coisa. Vamos ver agora em Romanos, capítulo 9, vamos ver do versículo 20 até o 23, o que Deus diz. Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura, a coisa formada dirá ao que formou, porque me fizeste assim? Veja bem, ó homem, quem és tu que a Deus replica, né? Porventura, a coisa formada dirá ao que formou, porque me fizeste assim? Veja bem, não tenho direito de ninguém questionar porque Deus fez. Ele fez do jeito que ele quis. Ele fez do jeito que ele quis, do jeito dele. Versículo 21. Ou não tem o oleiro, de novo, ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para uso honroso e outro para uso desonroso? Veja bem, se ele diz que ele é oleiro, aqui ele está falando com o homem: quem és tu para replicar o que eu faço? O oleiro não tem poder do barro para fazer um vaso de honra e outro vaso de desonra? Versículo 22. Que direi se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparado para a perdição? Veja que tem vasos de honra e vasos de desonra, vasos de ira, preparado para a perdição. Pessoas que já nasceram nessa vida, já preparado, porque ele só vai ter uma vida, morreu, ficou por ali, entra na não existência. Versículo 23, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que de antemão preparou para a glória. Então existem os vasos de honra e os vasos de desonra. Entende? Os vasos da perdição e os vasos da misericórdia. Me faz lembrar ali do joio e do trigo, que quando alguém disse para ir lá separar o joio do trigo, ele disse: não, no tempo certo, desde que no tempo certo da colheita, ali sabe quem é joio e quem é trigo. Me faz lembrar também das 10 virgens, que 5 prudentes levam o azeite e 5 não prudentes não levam o azeite. Mas ali as 5 prudentes à meia-noite ouviu o grito e elas estavam preparadas, entraram ali para a festa, para as bodas ali, e as não prudentes não entraram, mas nem por isso elas foram mortas. A palavra diz que elas não entraram nas bodas ali. Agora vamos ver aqui 2 Timóteo, capítulo 2, do versículo 20 e 21. Ora, numa grande casa não somente há vaso de ouro e de prata, mas também vaso de madeira e de barro, e uns, na verdade, para uso honroso, outros, porém, para uso desonroso. Versículo 21. Se, pois, alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado e útil ao Senhor, preparado para toda boa obra. Então, aqui ele está fazendo comparação de vaso de honra e vaso de desonra. E ele fala que numa grande casa, ele está falando de utensílio, mas aqui ele está fazendo uma figura de linguagem. Então no mundo, há pessoas, né, para honra e há pessoas para desonra. É necessário, né? Assim como numa casa é necessário ter vaso de honra e vaso de desonra, uns preparados para uso honroso e outros preparados para outros tipos de uso que não seja honroso. E no mundo também é assim, ele está fazendo uma figura de linguagem de pessoas, porque numa casa você não tem utensílios só para uso honroso, você tem outros tipos de utensílios para outros tipos de uso. Assim também é o mundo. Deus criou pessoas para ser eleitos, né, já salvos, né, por Deus,
e pessoas que vai viver essa vida que não foi predestinada à salvação. Atos capítulo 7, vamos ver do 46 a 51, o que diz a palavra de Deus, que achou graça diante de Deus e pediu-lhe que fosse dado achar habitação para o Deus de Jacó. Então eles acharam graça diante de Deus, eles pediram habitação para Deus. Veja, quando o ser humano acha que Deus é limitado a um espaço físico. Versículo 47. Entretanto, foi Salomão quem lhe edificou uma casa. Escreveu Lucas, né? Versículo 48. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. Então, quando alguém achou ali que Deus precisava de um espaço físico, e aí Salomão construiu o espaço físico, dizendo que era a casa de Deus. Mas no versículo 48 diz: mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. Então, a questão aqui é: a religião não está ensinando correto, segundo a Bíblia, porque se Salomão fez uma casa, mas se Deus não habita em templo feito por mão de homem, como é que a religião fala para voltar para Jesus, para voltar para a presença do Senhor, para prender as pessoas naqueles templos, naquela igreja ali, naquela doutrina ali, dizendo que só ali há a presença do Senhor? Então, mais uma vez, a gente vê que a religião não está ensinando o que está escrito na Bíblia. 49. O céu é o meu trono e a terra é a escabro dos meus pés. Aqui ele repete de novo: que casa me edificareis, diz o Senhor, qual o lugar do meu repouso? Uma pergunta, diz Deus, e aqui ele faz a pergunta: qual é o lugar do meu repouso? Não fez porventura minha mão todas essas coisas? 51, versículo 51. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração, ouvindo vós, sempre resistis ao meu Espírito, ao Espírito Santo, como fizeram os vossos pais, assim também vós. Então, aqui Lucas escreve em Atos 7, repetindo o que diz o profeta, e continuava a mesma coisa que foi em tempo diferente. A mesma coisa que os antepassados faziam, quando chega aqui, na época de Lucas, eles continuavam fazendo. E Deus não habitava em templos feitos por mão de homens. Deus nunca habitou em templos feitos por mão de homem. Deus habita em você. Você é templo do Espírito Santo. Eu sou. Todos aqueles que vai nascendo, entende? Durante estiver aqui na terra, está fazendo a vontade de Deus. Ele nasceu preparado por Deus. Cada um tem o seu caminho a seguir. Cada um vai cumprir o seu papel, porque o oleiro ele tem domínio sobre o barro. Ele faz do barro o que ele quiser. Ele faz vaso de honra e ele também faz vaso de desonra. Entende? Porque o barro não tem o direito de perguntar para o oleiro por que me fez assim. E numa grande casa não há somente vaso de uso honroso, mas há também vaso de uso desonroso, diz a palavra de Deus. Então, meus queridos, a palavra de Deus diz que não há ninguém fora da presença dele. Não há ninguém fora da presença de Deus porque está fora de uma igreja religiosa, de um templo religioso, como diz os irmãos do sistema aí, os pastores. Diz que as pessoas quando saem de lá é desigrejadas. As pessoas quando saem de lá estão fora da presença de Deus. Mas uma vez nesse estudo, a palavra de Deus confirmou
que isso aí é só mais técnica, artimanha para prenderem as pessoas. Porque a religião, o sistema religioso, ele visa lucrar em cima das pessoas, eles visam dinheiro. Eles não visam salvar ninguém, porque eles não têm o poder para estas coisas. Meus queridos, a mensagem de hoje chega ao fim. Agradeça a Deus por esse vídeo, por essa mensagem. Peça a Deus para que abra a mente das pessoas que não conhecem a graça. Aí fica o convite para você estudar, acompanhar os vídeos, e conhecer a graça, porque Deus, quando colocou você nessa vida, Ele já sabe quem você é. Ele já te deu uma missão a seguir. Então, tudo o que a religião faz, ensina, eles não está condizendo com a verdade. Ele está usando a Bíblia, trechos da Bíblia que confundem a mente das pessoas. Eles usam ali truques, artimanhas, mas nada do que está ensinando a religião está indo com a verdade bíblica, com a verdade da Bíblia. Então, chegamos ao fim. Peça a Deus que continue abençoando, que você já é um abençoado, já é um eleito, e fique essa mensagem. Até o próximo vídeo. Graça e paz a todos.